Seja bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã, que me acompanha aqui pelo canal Estudo Divino. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que a graça e a paz do Senhor Jesus habite entre elas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Se inscreva aqui também no nosso canal Estudo Divino e ative o sininho de notificações para que vocês não percam nenhuma mensagem aqui. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito da situação de muitas pessoas no mundo. Amados, hoje a gente vê que muitas pessoas estão com as suas defesas armadas. E o pior é suas defesas armadas contra o próprio Deus. Eu lembro muito do apóstolo Paulo quando eu vejo pessoas assim. O apóstolo Paulo achava que ele estava certo, que ele estava correto nas convicções dele, que ele estava até mesmo servindo ao Deus verdadeiro. Ele explica isso quando ele se converte. Ele foi uma pessoa que compactuou com a morte de Estevão, que segundo relatos foi o primeiro mártir da história da igreja. Ele perseguia os cristãos e todo aquele que ousasse falar no nome de Jesus Cristo, ainda mais que ele ressuscitou e subiu aos céus, para ele era uma pessoa amaldiçoada, era uma pessoa que não merecia viver. Paulo era um perseguidor daqueles. Porém, um certo dia, ele na sua soberba, na sua razão, o Senhor Jesus numa viagem para Damasco se apresenta para ele e fala: por que me persegues? Paulo fica confuso e não entende, diz: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Paulo perseguia a igreja, porém, como Jesus disse, tudo que você fizer aos filhos de Deus, aos seguidores de Jesus, é como se você estivesse fazendo para o próprio Cristo, tanto o que é bom quanto o que é mal. Paulo tem as suas defesas naquele momento quebrado. Ele fica cego por 3 dias e depois de um encontro com um seguidor de Jesus Cristo, que ficou até meio receoso de visitá-lo, mas o Senhor disse: vá, porque Paulo tem grande ministério. Paulo recebe o batismo, recebe a visão novamente e começa um trabalho de evangelização. Se arrepende do que havia feito e ali ele começa a se preparar para ser um dos grandes ministradores da palavra de Deus em toda a Ásia. E aí nós percebemos que um homem que passou de perseguidor da igreja de Cristo passa agora a ser perseguido por conta do evangelho. Passa a ser uma das pessoas mais importantes para a evangelização do mundo. Paulo até hoje é conhecido como um dos maiores evangelizadores da palavra de Deus. E você? Você acha que Deus não pode fazer isso com você ou com um parente seu? Ore, meu amado. Ore e clame ao Senhor. E se você tem algum problema em assumir os seus erros, os seus atos, se deixe quebrantar diante de Deus, porque Deus quebra realmente as nossas defesas e nós nos entregamos a Ele exatamente como uma noiva se entrega ao marido no dia do casamento, prometendo a Ele fidelidade, prometendo para Ele respeito, prometendo viver junto eternamente, independente de como for a situação. Aceite isso do Senhor. Você vai ver quantas maravilhas Deus vai fazer na sua vida. Não mantenha mais o coração duro nem amargurado. Que Deus te abençoe, que possa te encaminhar pelos caminhos da graça, em nome de Jesus.